Meu nome é Clara, tenho 36 anos, sou formada em administração e sempre trabalhei muito. Conheci o Fernando quando tinha 27, em pouco tempo, nos casamos. Ele era carismático, inteligente e cheio de ideias. Tinha uma pequena empresa de logística que, segundo ele, estava prestes a se expandir. Eu acreditava em tudo o que dizia. E mais do que isso, fazia de tudo para ajudá-lo. No início, nosso casamento parecia um sonho. Fernando me incluía nas decisões, me fazia sentir parte do crescimento do negócio. Quando precisei sair do emprego para cuidar da gravidez do nosso único filho, ele me prometeu que a empresa seria o nosso futuro. E eu confiei. Nos anos seguintes, as coisas mudaram. Fernando ficava cada vez mais ausente, justificando com a rotina intensa da empresa. Quando eu perguntava sobre as finanças ou sugeria voltar a trabalhar, ele desconversava. Dizia que eu não precisava se preocupar, que o dinheiro estava entrando e que tudo era só uma fase turbulenta. Com o tempo, comecei a perceber sinais estranhos, ligações que ele atendia fora de casa, pastas de documentos que sumiam, funcionários que pediam demissão sem explicações. Um dia, sem querer, encontrei um e-mail impresso dentro de um livro dele. Era uma cobrança judicial em meu nome. Fiquei confusa. Nunca tinha assinado nada da empresa, nem assumido empréstimos. Quando confrontei Fernando, ele explodiu. Eu tive que fazer isso, Clara. Era o único jeito de salvar o negócio. Gritou. E quer saber? Você é minha esposa. Não devia reclamar de ajudar. Fiquei paralisada. Aquela era a primeira vez que ele deixava claro que havia usado meu nome. Tentei entender melhor, mas ele apenas bateu a porta do quarto e saiu para esfriar a cabeça. Foi então que comecei a juntar as peças. Peguei um velho notebook onde ele costumava acessar as contas da empresa. E mesmo com senhas trocadas, consegui acessar arquivos antigos e planilhas. Descobri que, nos últimos 3 anos, Fernando havia contraído diversos empréstimos pessoais, usando meu nome como fiadora, sem minha permissão. Além disso, abriu contas bancárias conjuntas que eu jamais soube que existiam. Era como se eu tivesse me tornado sócia de uma empresa que só existia para me endividar. Ao ligar para o contador da empresa, fui tratada com frieza. Ele disse que eu sabia de tudo e que minha assinatura estava nos contratos. Fui até o cartório. Lá, vi cópias de documentos que continham minha assinatura forjada. E foi aí que o castelo desmoronou. Cerca de uma semana depois, Fernando saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Não levou roupas, não deixou bilhete. Apenas desapareceu. Achei que tivesse sido sequestrado. Mas não demorou para a verdade vir à tona. No mesmo dia, chegaram na minha porta 2 oficiais de justiça com calhamaço de intimações, cobranças bancárias, ações trabalhistas e até o aviso de bloqueio da conta conjunta, todas vinculadas ao meu nome. Sentei no chão, com meu filho de 6 anos ao lado, sem conseguir respirar. Tentei contato com os antigos funcionários da empresa. A maioria dizia que Fernando havia desaparecido há dias e que os salários estavam atrasados. Outros me acusavam diretamente, dizendo que eu sempre fingira não saber de nada. Fiquei sozinha, sem o marido, sem dinheiro, com um filho pequeno e dívidas que eu nem sabia explicar. E foi no meio desse caos que, entre tantas mensagens de cobrança, chegou um e-mail diferente. Era de um homem chamado Augusto, que dizia ter sido um dos maiores clientes da empresa. Ele escrevia: Dona Clara, fui prejudicado pela empresa do seu marido e gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. Não para cobrança, mas para que a verdade venha à tona. No início, achei que fosse mais um golpe, mas, por algum motivo, aquela mensagem parecia sincera. E foi a partir desse ponto que minha vida começou a mudar. Nos dias seguintes ao e-mail de Augusto, confesso que hesitei. Tinha medo de que fosse mais alguém querendo me responsabilizar pelos atos de Fernando. Mas depois de tudo que enfrentei, decidi arriscar. Combinei um encontro com ele num café discreto, sem saber ao certo o que esperar. Levei comigo cópias dos documentos que consegui,
incluindo os contratos com minha assinatura forjada. Augusto era um homem de meia idade, discreto, com expressão séria e gestos contidos. Quando me viu, não demonstrou raiva. Pelo contrário, parecia mais interessado em entender do que em acusar. Eu conhecia seu marido, Clara, disse, direto. E, honestamente, sempre desconfiei que havia algo errado. Mas ele era persuasivo, sabia manipular. Contei tudo o que descobri, as contas ocultas, as dívidas em meu nome, os empréstimos e principalmente o sumiço repentino. Ele ouviu em silêncio, com a testa franzida. Ao final, tirou da pasta que levava um contrato entre sua empresa e a do Fernando. Aqui, ele me prometeu uma frota de entregas exclusivas durante 6 meses. Paguei adiantado, mas o serviço nunca foi feito. E sabe o mais estranho? O contrato está assinado por você. Olhei o papel. Lá estava meu nome, assinado em letra cursiva, mas não era minha caligrafia. Senti o estômago embrulhar. Era mais um golpe, mais uma prova da audácia de Fernando. Esse homem usou sua imagem como fachada, Clara, disse Augusto, olhando-me com pesar. Ele dizia a todos que era você quem cuidava da parte financeira. Isso dava confiança aos parceiros. Mas claramente era uma mentira. Naquele instante, senti como se minha vida tivesse sido construída sobre areia movediça. Augusto então me surpreendeu. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que ele pague. E, se você permitir, posso te ajudar a provar tudo. Tenho documentos, testemunhas e um conhecido na promotoria que pode orientar o processo. Fiquei paralisada por alguns segundos. Até aquele momento, eu estava apenas tentando sobreviver. Mas ali, surgiu algo novo, a possibilidade de justiça. Concordei. Trocamos contatos e ele prometeu reunir o que tinha. Nos dias seguintes, recebi por e-mail documentos, prints de mensagens e até gravações de áudios onde Fernando falava de usar a esposa como escudo. O que mais me doeu foi ouvir a risada dele ao dizer: Clara assina o que eu mandar. É dócil demais para desconfiar. Chorei por horas ao escutar aquilo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre traição, desrespeito, abuso de confiança. Senti raiva, vergonha e uma dor profunda por ter acreditado tanto em alguém que me via como uma peça descartável. Com a ajuda de Augusto, procurei uma advogada especializada em fraudes conjugais. Seu nome era Renata, e ela foi firme desde o início. Clara, isso não é apenas um golpe financeiro. É um crime. E se ele for localizado, podemos responsabilizá-lo por falsidade ideológica, abandono material e fraude documental. Iniciamos o processo. Renata orientou que eu reunisse o máximo de provas possíveis: fotos, e-mails, conversas antigas, registros de movimentações bancárias. Também conseguimos testemunhos de ex-funcionários que admitiram ter sido instruídos a mentir para mim. Um deles revelou algo ainda mais revoltante. O Fernando dizia que você era a mulher perfeita para esconder dinheiro, porque era calma, confiava demais e não se metia nos assuntos dele. Ouvir isso foi como levar um soco. Mas ao mesmo tempo, me deu forças. Eu precisava lutar por mim, pelo meu filho, pela minha dignidade. Começamos a procurar por Fernando, mas ele parecia ter sumido do mapa. Suas redes sociais estavam apagadas, o telefone dava fora de área, e ninguém da família dele respondia. Até que, numa manhã, Augusto me mandou um link. Era um vídeo publicado por uma ex-funcionária da empresa, denunciando os calotes que sofreu. No fundo da filmagem, uma voz que não aparecia na câmera dizia: "Deixa ela quebrar. Ela aguenta. Sempre aguentou tudo mesmo." Meu coração gelou. Era a voz de Fernando. O vídeo viralizou entre os ex-funcionários, clientes e até parceiros antigos da empresa. E foi nesse momento que uma avalanche começou. Outros lesados começaram a aparecer. Pessoas que perderam dinheiro, entregadores que ficaram meses sem receber, fornecedores que confiaram por minha causa. Minha imagem estava manchada. Mas, com a ajuda de Renata e Augusto, passei a provar minha inocência com cada novo documento,
cada nova assinatura forjada, cada movimentação que eu sequer sabia que existia. E pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. No fim daquele mês, recebemos uma ligação inesperada. Um cliente antigo da empresa, um dos maiores que Fernando já teve, entrou em contato com Renata e pediu para falar comigo pessoalmente. Eu acompanhei o caso e acho que tenho algo que pode te ajudar, disse ele, enigmático. E o que ele revelou naquele encontro foi o que virou tudo de cabeça para baixo, e deu início ao capítulo mais inesperado da minha história. O homem que pediu para falar comigo se chamava Sr. Davi, dono de uma grande rede de mercados na região. Ele havia sido um dos maiores clientes de Fernando, e segundo Augusto, responsável por boa parte do faturamento da empresa no último ano de funcionamento. Fui até o escritório dele acompanhada da advogada Renata. Ao entrar, fui recebida com cordialidade, mas também com uma expressão de pesar. Clara, acompanhei tudo pelas redes, e confesso que me sinto em parte responsável, disse ele, após me oferecer um café. Durante muito tempo, confiei no seu ex-marido. Fiz contratos altos com ele. Nunca desconfiei que havia algo errado, porque ele usava seu nome como selo de garantia. Assenti em silêncio. Aquilo já não me feria como antes, mas ainda era difícil de digerir. Quando vi o vídeo da ex-funcionária e ouvi a voz dele, algo se acendeu em mim. Comecei a rever nossos contratos. E percebi que há pelo menos 3 deles com sua assinatura, mas que são documentos que jamais foram protocolados corretamente. Um deles tem uma cláusula gravíssima. Se a empresa não entregasse os produtos, você assumiria a dívida como pessoa física. Arregalei os olhos. Mais uma vez, Fernando havia me amarrado em algo sem meu conhecimento. Eu sei que essa assinatura não é sua, Clara. Já encaminhei os documentos a um perito, continuou ele. E mais, descobri que ele usava uma conta de terceiros para movimentar os valores. Adivinhe o nome da pessoa? A amante? Perguntei, já imaginando a resposta. Ele confirmou com a cabeça. A conta está no nome dela. Há transferências regulares de valores coincidentes com os pagamentos da minha empresa. Ou seja, todo o lucro que eu achava estar investindo no negócio ia direto para ela. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Fernando tinha sido meticuloso, cruel, manipulador. Mas o Sr. Davi ainda não tinha terminado. Clara, eu quero que esse homem pague. Mas mais do que isso, eu quero limpar seu nome. Você foi usada, enganada, exposta. E se me permitir, quero fazer algo público, disse ele, enquanto se levantava e pegava um envelope. Aqui estão os extratos, os contratos forjados e a declaração de que você não teve envolvimento direto. Vou entregar isso à justiça e também divulgar em todos os nossos canais de comunicação. Quero que as pessoas saibam quem é o verdadeiro culpado. Senti um nó na garganta. Era como se, após tanto tempo, alguém finalmente estivesse vendo a verdade com olhos limpos, sem julgamento. Naquela semana, os documentos foram protocolados, e Renata moveu uma ação judicial contra Fernando por falsidade ideológica, fraude, estelionato e abandono material. A exposição do Sr. Davi nas redes sociais foi imediata. Ele publicou um vídeo contando toda a história, apresentando provas e deixando claro que eu havia sido mais uma vítima. O vídeo viralizou. Meus antigos vizinhos, colegas e até familiares que haviam se afastado começaram a me procurar. Alguns pediram desculpas por terem acreditado em Fernando. Outros ofereceram apoio. Pouco tempo depois, uma denúncia anônima levou a polícia até um flat de luxo em outro estado. Fernando foi encontrado ao lado da amante, vivendo com o dinheiro que havia desviado. Foi preso preventivamente, e a amante também foi chamada a depor como cúmplice. Durante o processo, novas provas surgiram. Descobriu-se que ele aplicava o mesmo golpe em outros lugares, usando mulheres próximas como escudo legal. Clara, no meu caso, havia sido apenas a que mais ele conseguiu explorar. No dia da audiência, encarei Fernando pela primeira vez em meses. Ele tentou sustentar a história de que eu havia assinado tudo por livre e espontânea vontade.
Mas quando o perito apresentou os laudos da falsificação e o juiz questionou a origem das transferências para a conta da amante, o castelo de areia ruiu. "A senhora deseja falar algo?" perguntou o juiz, antes de encerrar a sessão. Respirei fundo e me levantei. "Desejo, sim. Desejo que essa seja a última vez que uma mulher seja feita de escudo por um homem que deveria protegê-la. Que ninguém mais duvide de uma vítima só porque ela confiou. E que ele, ao menos por alguns anos, sinta o gosto do que é pagar por suas escolhas." O silêncio na sala foi total. Mas do lado de fora, encontrei Augusto, Renata e o Sr. Davi me esperando. Eles sorriam. Pela primeira vez em muito tempo, me senti segura. Com a ajuda de todos, consegui recuperar parte do prejuízo. Mas mais importante que isso, recuperei minha dignidade, minha voz e minha força. Hoje, tenho uma pequena empresa de consultoria financeira para mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Uso minha história como alerta e também como ponte para recomeços. Fernando foi condenado a 12 anos em regime fechado. A amante responde em liberdade, mas também foi condenada a ressarcir parte dos valores. E eu sigo em frente. Porque fui enganada, sim. Mas não fui destruída. E graças à coragem de um cliente que enxergou a verdade, justiça foi feita. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!